Olá, tudo bem? Meu nome é Nayara, eu sou jornalista e hoje a gente recebe aqui no estúdio do Portal da Cidade, Umuarama, o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele que cumpriu a agenda nesta sexta-feira aqui em Umuarama e no final do dia veio até o Portal da Cidade para conceder uma entrevista. Sérgio, eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Umuarama. Tudo bem, Nara? Um grande prazer estar falando aqui com o Portal da Cidade, estar falando de Umuarama e para toda a região. Sérgio, você que é formado em Direito, natural de Maringá, aqui da região Noroeste, tem mestrado, doutorado e foi juiz muito cedo, aos 24 anos. A tua carreira já é bastante longa, mas foi com a Lava Jato, a Operação Lava Jato, que você ganhou notoriedade nacional, né? Uma operação que foi reconhecida a nível nacional e foi justamente nessa época que o teu nome, né, estampou jornais, enfim, você foi realmente reconhecido pelo teu trabalho. E a Operação Lava Jato, a gente sabe que ela é considerada até hoje a maior operação contra a corrupção do país, né? E mesmo após tantos anos, ela ainda é uma operação que é questionada, que é comentada principalmente também na mídia. O senhor acredita que mesmo após tantos anos, a Operação Lava Jato teve um enfraquecimento por conta da anulação dos processos? Olha, Nara, a gente conseguiu com a Lava Jato romper a impunidade da grande corrupção. O que a gente via eram escândalos de corrupção sucessivos e ninguém era preso. Na Lava Jato, nós tivemos ex-presidente da República, ex-presidente da Câmara, dono de empreiteira, diretores da Petrobras sendo julgados, responsabilizados e muitos deles presos. Por quê? Ou pagaram suborno ou receberam suborno. Simples assim. Foi uma conquista, na verdade, não do juiz, não do procurador, não do policial federal. Foi uma conquista da sociedade brasileira. Você não consegue construir nenhuma democracia moderna e próspera com base em desonestidade. E você precisa de uma ideia que é fundamental em uma democracia, que é o governo de leis. Ninguém pode estar acima da lei. A gente tem visto, infelizmente, reveses nos últimos anos, enfraquecimento do combate à corrupção, que veio de parte do Congresso, que veio de parte da Presidência da República e que veio de parte do Supremo Tribunal Federal. Inclusive a anulação da condenação do Lula. Que inventaram lá que teve uma perseguição. Nunca houve perseguição. Aliás, ele foi condenado não só por mim, mas também em outro processo, por uma juíza. E a condenação que eu proferi, a sentença, foi confirmada no tribunal em Porto Alegre, foi confirmada no tribunal em Brasília, no STJ. 3 anos depois do Lula ser preso, o Supremo veio com essa história, parte do Supremo, né? Não decidiu que ele é inocente, mas decidiu lá que tinha uma perseguição que, na verdade, não houve. Ou decidiu que tinha que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Para mim, foi um baita erro judiciário. Agora, a gente não pode ficar se labureando. O que a gente tem que fazer? Pegar a bandeira do combate à corrupção novamente e levar para Brasília. Defender que a gente precisa sim ter honestidade nesse país. Atualmente o senhor é pré-candidato ao Senado pelo Paraná, mas antes o Podemos chegou a lançar o teu nome como um possível pré-candidato à presidência da República, né? Inclusive, o teu nome poderia ser aí uma alternativa contra essa polarização que está acontecendo no cenário político atual, que a gente tem o Lula e Bolsonaro. Por que esse processo não se concretizou e o senhor desistiu, então, da corrida eleitoral para a presidência da República? Olha, eu estava no setor privado, depois que eu saí do Ministério da Justiça. Eu estava ganhando minha vida, preciso sustentar minha família, não enriqueci como juiz nem como ministro. Mas senti aquele chamado da vida pública. Ó, sua missão não acabou. Vim ao Brasil, estava até no exterior, voltei ao Brasil, e num primeiro momento eu tinha presente a possibilidade de romper essa polarização, porque a polarização é ruim para o país, ela divide o país, e as pessoas querem respostas para os problemas reais dela, não essa brigalhada ideológica que muitas vezes não faz muito sentido. Infelizmente, chegou um momento, nessa corrida da pré-campanha presidencial, que a gente constatou que a estrutura partidária do Podemos, o partido onde eu estava, era insuficiente. Isso seria consertado por alianças. Mas ninguém da terceira via conseguiu alianças. Todo mundo correndo separado. 2, começou a faltar apoio partidário dentro do próprio Podemos. E aí eu fiz uma readequação de rota,
acabei indo para outro partido para tentar prosseguir a legenda presidencial, mas ali, na verdade, eu tive que fazer uma opção por ser pré-candidato ao Senado. Vamos trabalhar com outros instrumentos, mas a gente vai levar as mesmas bandeiras, os mesmos princípios, os mesmos valores e aquela credibilidade que a gente construiu na Lava Jato e também no Ministério da Justiça, no trabalho contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta, a gente quer levar para Brasília. E também para outros temas como saúde, educação, geração de emprego e renda. E atualmente a gente sabe que um possível segundo turno pode acontecer entre os dois candidatos, o Lula e o Bolsonaro. Nesse cenário, qual que seria o seu apoio? Como que o senhor enxerga esse cenário que é bem provável que aconteça no Brasil? Olha, essa é uma pergunta que a gente só pode responder no segundo turno. Tá? Na verdade, tem outros candidatos. A gente tem que esperar para ver se alguém consegue romper a polarização. Se isso não acontecer, se prevalecer a polarização, qual que é a minha sugestão? As pessoas prestem atenção em quem vão escolher para o Senado, para deputado federal, para deputado estadual, para governador do estado. E talvez, Nayara, o espaço que a gente tenha de transformação do Brasil nos próximos 4 anos não venha da presidência da República, talvez venha de outras instituições. Porque a prevalecer a polarização, eu acredito que não vem da presidência. Quais são as suas principais propostas como pré-candidato ao Senado, Moura? Olha, a gente preparou 5 propostas para transformar o Paraná e o Brasil. Está divulgado nas minhas redes sociais, em maiores detalhes, também no meu site. O que a gente tem falado? Tem propostas na área de anticorrupção, por exemplo, fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, criação de uma lei de proteção aos investigadores. São algumas das propostas. Propostas na área da segurança pública. A gente aprofundar a utilização da prova do DNA para solucionar a investigação criminal, que tem um enorme potencial. Significa colher o perfil genético, o DNA, de toda a população carcerária, colocar num banco de dados, fazer cruzamento. A gente revitalizou esse programa quando eu estava no Ministério da Justiça e levou à elucidação de vários crimes que estavam, como diz lá, aqueles cold cases, casos não resolvidos, e a prova do DNA tem levado a soluções de muitos crimes. Mas a gente tem proposta também na área de geração de emprego e renda, e o Paraná tem um enorme potencial, não só da agropecuária, mas também nesse momento de mudança de matriz energética do mundo para combustível fóssil, de combustível fóssil para energia menos poluente, ou energia renovável, e aqui a gente tem o sol, com grande potencial, energia solar, e a gente tem a potencialidade do biocombustível, tem que aproveitar mais. A gente também tem proposta na área de saúde e educação. A pandemia foi um evento trágico para a humanidade, número de vítimas, quantas pessoas aqui morreram no Brasil, tudo trágico. Mas despertou a nossa atenção para a potencialidade da tecnologia digital e da comunicação à distância para a educação e saúde. Isso ainda está sendo subaproveitado. Então, a telemedicina, a utilização de aplicativos digitais, isso pode levar a um incremento da qualidade do serviço de educação para as pessoas. A mesma coisa a educação. Você imagina um professor renomado, por exemplo, de um grande centro, ou até do exterior, gravando e dando aula para alunos aqui da nossa rede de ensino público, acompanhados também com um professor aqui na ponta. Eles têm a potencialidade que a gente tem para desenvolver esses conteúdos é enorme. Agora, ainda está subaproveitado. E o senhor tem percorrido várias cidades da região, aqui no Oeste, hoje em Umuarama. Qual que é a importância desse contato direto com a população, não só na época da campanha eleitoral, mas também depois, se caso o senhor for eleito? Olha, esse é um ponto extremamente relevante. Eu tenho até dito, brincando, você é um senador itinerante. Claro, se eu for honrado com essa escolha. Porque Brasília tem um problema. Se você não tomar cuidado, você vai para lá e você perde um pouco a noção da realidade. Ela vira uma espécie de bolha, uma república de privilégio. Você lá não precisa nem levantar para fazer café ou pegar um cafezinho. Você tem 3, quando você vai ver, você tem 3 garçons. Você tem ascensorista no elevador. Eu não usava isso na nossa época lá. A gente tentava evitar o máximo esses privilégios, esses luxos,
Mas o fato é que se você não tomar cuidado, de repente você começa a pensar que o padrão de vida lá dos políticos em Brasília é o padrão de vida da pessoa em geral. Por isso que é importante você continuar em permanente conexão com o Estado, que te elegeu, evidentemente, mas também com as cidades, também com o prefeito, também com os vereadores, mas também, principalmente, com as pessoas, né, com todas as pessoas. É isso que a gente tem feito. A gente tem ido nas menores cidades, fomos para São Tomé hoje, que é uma pequena cidade ali perto de Cianorte, fomos para Japurá, também uma cidade um pouquinho maior, mas ainda uma cidade de porte pequeno. Agora também o Marama, que é um grande centro aqui no Noroeste, né, uma cidade de porte grande já, mas ainda assim a gente está correndo em todos os locais. E que o senhor pode falar então para a população de Moarama que está acompanhando a gente agora, se Sérgio Moro for eleito senador, o que a população de Moarama e região pode esperar do senhor? Olha, acho que as pessoas já me conhecem. A gente se destacou na Lava Jato, no combate à corrupção, e no Ministério da Justiça, no combate ao crime organizado. A gente foi para cima do PCC. Né? A gente isolou em presídios federais as lideranças do PCC, coisa que ninguém tinha feito antes. A gente teve uma redução da criminalidade em 2019, menos 22% de assassinatos em comparação com 2018. A gente quer levar essa eficiência, essa credibilidade para outros temas e lá para Brasília. E o que eu posso dizer? As pessoas já me conhecem, eu não mudo de lado por cargo e nem por verba. Então eu vou permanecer fiel aos meus princípios. Quando eu falo que eu vou combater a corrupção, eu já provei isso no passado, já fiz isso. Então não vou mudar quando chegar, se chegar, né, ao Congresso. É diferente da promessa de outros políticos. Muita gente chega e fala que vai combater e não combate nada. O Collor e o Lula, primeira eleição que eu votei, em 1990, ambos diziam que iam ser intransigentes contra a corrupção. E a gente vê o que eles se tornaram. Comigo é diferente, porque a gente já provou o que a gente faz. Então o que eu posso dizer aqui para quem está nos assistindo é esse, um compromisso com os meus princípios e valores, que são os princípios e valores da população brasileira, e ser uma voz independente lá no Senado. Acho que é isso que a gente está precisando. Em permanente conexão com as pessoas comuns, com as pessoas em geral, para a gente saber da realidade, das demandas, o que a gente tem que fazer para melhorar a vida das pessoas. Sérgio, agradeço então a entrevista e boa sorte nessa caminhada como pré-candidato ao Senado. Obrigado, foi um prazer aqui estar falando para o Moarama e região e no Portal da Cidade. Obrigada.